Boa noite, meus queridos irmãos, amados. Prazer muito grande tê-lo aqui conosco na nossa live. Sou o pastor Jean da Igreja Batista do Candelária. Muito obrigado por estar conosco nesse dia, nessa noite maravilhosa que o Senhor nos concede. Hoje é um dia muito especial e eu queria começar agradecendo a Deus por 3 grandes mães que Deus colocou em minha vida. Minha esposa, minha mãe e também minha sogra. 3 grandes mulheres que merecem toda a honra pelo seu esforço, pelo seu carinho, pelo seu amor, reconhecido por todos nós da família. Queridos, muito prazer, parabéns a todas as mães da IBC e todas as mães do Brasil e do mundo. Vocês realmente merecem toda a honra. Nós queremos hoje compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 1, verso 26 ao verso 56. Se você puder abrir sua Bíblia para acompanhar o texto da Palavra de Deus comigo, será um grande prazer. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema Magnífica Mãe, Maria. Maria realmente é o exemplo para todos nós, como mãe e como mulher. E hoje nós queremos pontuar algumas coisas do texto e também da vida dessa grande mulher e dessa grande mãe. Abra aí sua Bíblia para Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhes revelou: Maria, não temas, pois recebestes grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por este motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de geração para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Deus abençoe, meu querido, cada um de vocês hoje à noite. Queremos fazer uma oração, pedir a Deus que nos ajude a compreender a dimensão da sua palavra, compreender a profundidade do exemplo dessa grande mulher Maria, que está descrito aqui na Santa Palavra de Deus. Vamos orar então. Pai querido, obrigado pelo dia. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede hoje à noite aqui, de compartilhar a Tua Palavra com esses amados irmãos. Abençoa de modo muito especial as mães que estão nos escutando, que elas possam abrir o coração para Ti, meu Pai. Também abençoa as famílias aqui representadas. Obrigado, meu Deus, por tudo, nos guia,
conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Maria, mãe de Jesus, homem. Na verdade, existe dois grupos de pessoas que são extremados com relação ao tema Maria. Existe aqueles que honram Maria de modo exagerado, que a própria Maria, se soubesse a maneira que estão fazendo com relação ao nome dela e a ela, certamente ela não aceitaria. Por outro lado, existe o grupo dos que não valorizam Maria, o grupo que não honra Maria e não lhe dá o seu devido lugar. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre Maria, antes de mostrar que essa mulher foi uma mãe magnífica e que tem muito a nos ensinar. O que a Bíblia diz sobre Maria? Primeiro, a Bíblia diz que Maria não é a mãe de Deus. Você ouviu falar, dizer que Maria é a mãe de Deus? Ela não é, porque Deus não tem mãe. Jesus é Deus, e Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. E da natureza divina, Maria não é mãe de Deus. Então, a palavra primeira que a gente precisa dizer é essa, que Maria não é mãe de Deus. Até porque na Bíblia diz, no princípio, olha que Jesus já estava com Deus, quando diz, no princípio era a palavra, referindo a Jesus. Em João 1, capítulo 1, versículo 1. E a palavra estava no princípio com Deus. Aí no versículo 14 diz que a palavra se fez carne, ou seja, Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então a Bíblia diz que Jesus é Deus. E Jesus sendo Deus, Maria não pode ser mãe de Deus nesse sentido. No sentido de que Deus tem mãe. Segundo lugar, Maria não é imaculada. Veja que a própria Bíblia mostra que ela foi ao templo oferecer sacrifício pelos pecados. E uma pessoa imaculada não vai ao templo oferecer sacrifício pelo pecado, naquela época, naquela cultura. Ela mesmo disse, na sua humildade, que não era perfeita. No verso 48 de Lucas, o texto que a gente leu, ela afirma isso. E até porque também Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, exceto Jesus Cristo, que é a única exceção, que o próprio Pedro vai dizer que nele não há pecado, nele não há dolo, e outros textos. Então todos na raça humana pecaram, e Maria não em nenhum texto da Bíblia, das Escrituras, que já li muitas vezes, você vai encontrar um texto sequer dizendo que Maria é imaculada e sem pecado. Maria também não é mediadora. É uma ideia equivocada, porque ela não é onisciente, ela não é onipresente, ela não é onipotente. Veja que até o texto da palavra de Deus, em nenhum lugar das Escrituras, você pode pegar qualquer Bíblia e você não vai encontrar em nenhum momento Maria no céu intercedendo a Deus por alguém aqui na terra, e nenhuma indicação nesse sentido. Ela fez pedidos aqui na terra quando Jesus estava aqui, como mãe, como seguidora. Ela disse que Jesus era o salvador dela, por algumas vezes na palavra de Deus. Um dia eu estava, há um tempo atrás, muito tempo, né? Quando fazia seminário, preparação, treinamento teológico para o pastorado. E eu sou de Santa Cruz, fui visitar meus pais, e na volta peguei um taxista veio me deixar aqui em Natal, e tinha um padre que veio também conosco. E ele começou a conversar, e ele entrou no assunto da teologia, e ele falando, não entendo porque os crentes desvalorizam Maria. E eu fui explicar para ele, realmente quem desvaloriza Maria não entende quem foi Maria. Mas eu quero dizer ao Senhor que Maria, ela não pode interceder por nós. E quando eu disse isso, ele ficou um pouco chateado com aquela minha frase, com aquela minha declaração,
E eu pude explicar para ele que há um texto na Bíblia e que ele pudesse apreciar esse texto de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e o que ele achava desse texto. O texto diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só Deus e um só mediador. Não tem dois mediadores, um só mediador. E ele não teve o que responder, porque realmente não tem como sustentar a falácia de que Maria é uma mediadora. Maria não é uma redentora, porque só há um caminho para o céu. Não pode ter dois redentores, só há um, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um nome pelo qual as pessoas sejam salvas, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um caminho. Maria, é verdade que ela é bendita entre as mulheres, mas não está acima das pessoas. Maria teve outros filhos. Eu lembro que uma vez fui visitar o padre Raimundo, Monsenhor Raimundo, pároco da cidade de Santa Cruz. Fui juntamente com o pastor Júlio, que hoje é pastor de Nova Cruz, e depois de um ano de convertido, eu fui lá falar com ele, levei minha Bíblia, e ele nos recebeu educadamente, e nós conversamos alguns assuntos sobre a Bíblia, e entramos também no assunto de Maria, e na conversa, ele tentando dizer que Maria não teve filhos, e a gente disse: olha, Maria teve sim outros filhos, teve irmãos, mostrando a ele uns textos da Bíblia, e por fim mostrei um texto lá em Mateus, capítulo 1, versículo 45, que diz que Maria não teve filhos, contudo não teve filhos, enquanto não coabitou, né? Enquanto não deu a luz ao filho primogênito. O texto diz literalmente em Mateus 1, 25, contudo não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. Veja, duas palavras importantes aqui para mostrar que Maria, ela teve filhos depois de Jesus. Antes não, porque ela era virgem, mas depois de Jesus ela teve. E as palavras são enquanto ela não teve, não deu à luz ao primogênito. Por que não diz unigênito e diz primogênito? Porque era o primeiro de outros que viriam, senão a palavra iria aparecer aqui, iria configurar a palavra como unigênito e não primogênito. E no texto diz primogênito e diz a palavra enquanto. E eu mostrei isso para o padre Raimundo, e ele disse: não, mas isso aí, meu filho, isso aí tem na sua Bíblia, mas na nossa Bíblia é diferente. Eu disse: não, padre, não, meu senhor, na sua Bíblia tem do mesmo jeito. Na minha Bíblia católica em casa, versão Padre Soares de Mato, tem o mesmo texto, a mesma palavra. Vai pegar a sua Bíblia para a gente olhar e mostrar ao senhor que é a mesma palavra. Ele disse: não, meu filho, vocês sabem muito da Bíblia, tem muitos textos decorados, vamos deixar isso para lá. Então, é fato, essas construções que as pessoas têm, de maneira que pode se constituir como inverdades com relação a Maria. Mas qual é a verdade? O nosso interesse aqui também não é falar isso por falar. O nosso interesse aqui hoje, no Dia das Mães, nesse dia especial, é de mostrar que Maria foi uma mãe magnífica. E por que ela foi uma mãe magnífica? Por que nós devemos imitar Maria? Por que o evangélico, o crente, deve imitar Maria? Eu vou dar pelo menos 4 razões pelas quais nós devemos imitar o comportamento dessa grande mulher de Deus, dessa grande mãe. Por isso que para mim, Maria, ela é magnífica, espetacular. Sabe, queridos, primeira coisa que eu quero imitar de Maria está no versículo 38, quando diz o seguinte o texto: diante disso declarou Maria. Diante disso, diante de quê?
de tudo que o anjo tinha dito para ela, o anjo Gabriel, na cidade de Nazaré. Então, diante de tudo isso, que aquele anjo se apresenta a Maria e diz que o Espírito Santo virá sobre ela, vai envolvê-la e que ela daria, através dela, nasceria o Santo, o Filho de Deus, o homem que mudou a história, o homem que mudou a nossa vida, o homem que transforma o cidadão de um cidadão terrestre para um cidadão celestial. E ele, diante de tudo isso, de tantas declarações, de dizer como Deus faria isso para Maria, olha o que Maria disse no verso 38: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme sua palavra. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido, com Maria? É que Maria estava disponível e disposta a fazer a vontade de Deus. Que coração, que atitude! Eis aqui a serva do Senhor. Ela disse: eis-me aqui, que se realize tudo em mim conforme a sua palavra. Que mulher, meus amados, que magnífica! Ela não está... Quais são as implicações dessa declaração? Que se realize tudo em mim conforme a sua palavra. Quais são as implicações? Sabe, queridos, ela vivia numa sociedade muito machista, culturalmente machista, em que a mulher não tinha muita vez. Ela vivia numa sociedade em que certamente, se a vissem grávida fora do casamento, ela seria apedrejada. Ela teria que enfrentar a língua maldita das pessoas e do julgamento das pessoas com relação à sua condição de grávida fora do casamento. Ela teria que enfrentar a família, ela teria que enfrentar todo o cimento social que rodeava Nazaré, que rodeava aquele mundo que ela vivia. Mesmo assim, ela não olhou para nada disso, porque ela estava, acima de tudo, disponível e disposta a fazer a vontade de Deus, mesmo em detrimento daquilo que os outros iriam pensar, o que os outros iriam dizer, porque ela era magnífica. Ela não estava muito preocupada se perderia o emprego, se é que ela tem emprego. Ela não estava muito preocupada se o noivo iria aceitar, se perderia o noivado ou não. Ela não estava muito preocupada com os seus amigos. Ela não estava preocupada com nada disso, porque ela era uma mulher magnífica e a única preocupação dela era fazer a vontade de Deus. Segundo lugar, no verso 45, veja a segunda atitude de Maria que eu desejo imitar, que eu espero que você deseje imitar também. Verso 45 diz: bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Que mulher! Bem-aventurada! Oh, quão profundamente é feliz uma pessoa que acredita na palavra de Deus. Primeiro, Maria é magnífica, porque ela estava disposta e disponível a fazer a vontade de Deus. Segundo, Maria é magnífica, porque ela acreditou na palavra de Deus. Meu querido, ela não disse: será que é assim mesmo? Não, eu não sei. Não, eu acho que eu não entendi. Não, eu vou
avaliar direito os prós e os contras, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Não, queridos. Você sabe por quê? Ela acreditou na palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque o controle da vida dela estava com Deus. Com quem está o controle da sua vida? Se o controle da sua vida estiver com Deus, a sua visão da palavra, a sua visão da Bíblia, a sua visão das recomendações da Bíblia e dos exemplos da Bíblia, eles vão permear a sua vida e você vai acreditar no Deus da palavra e da palavra de Deus. Eu tenho dito, se esse livro não afastar você do pecado, o pecado vai afastar você desse livro, da palavra de Deus. Maria acreditou na palavra, porque as rédeas da vida dela estavam com Deus, porque o controle da vida dela estava com Deus, porque ela era de Deus, porque ela acreditava em Deus, porque ela acreditava na sua palavra, naquilo que foi revelado, meu querido. Sabe, querido, se você colocar um controle na mão do morto, ele não vai fazer nada, porque ele está morto. Você pode até maquiar, você pode até botar uma roupa bonita no morto, você pode botar perfumes, mas o controle está com ele lá e ele não vai poder fazer nada porque ele está morto. Assim a pessoa que não está depositando toda a confiança em Deus, que não está dando crédito à palavra de Deus, que desconfia que a palavra de Deus, que essa palavra ela é infalível, que ela é verdadeira, que ela é inerrante, que ela é a nossa única regra de fé e prática, e que nós devemos guiar a nossa vida por essa palavra. Não é pela TV, não é pelos filmes, não são pelos filmes, não são por aquilo que os professores falam, não é por aquilo que o governo fala, não é por aquilo que a nossa esposa, o nosso esposo fala, mas é sobretudo pela palavra que deve ser guiado a nossa vida, porque Maria guiou a sua vida pela palavra de Deus, e por isso que ela acreditou na palavra de Deus. O controle da vida de Maria estava nas mãos de Deus, ela entregou o controle, Deus toma conta. Terceiro lugar, Maria foi uma mãe magnífica, porque ela era humilde de coração. Bem-aventurados os humildes de coração. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Lá em Provérbio diz: a humildade precede a honra, e a altivez de espírito a queda. Tiago diz: humilhai-vos diante da presença de Deus. Sabe, queridos, Maria era magnífica porque ela era humilde de coração. Que mulher! Que mulher maravilhosa! Ela era humilde, ela não questionou o fato do filho nascer no estábulo e ser colocado no lugar onde os animais comem, na manjedoura. Aquela mulher se sujeitou a fazer uma longa viagem de Belém ao Egito, saindo quase corrida de madrugada. Não foi de avião, não foi de transporte com ar-condicionado luxuoso, no máximo um burrinho. Uma longa viagem, sem hotel 5 estrelas, sem conforto. Mas ela era uma mulher de Deus, que não murmurava, que não reclamava, e que obedecia às ordens de Deus, porque era a melhor coisa que alentava e trazia para ela felicidade, não só para ela, mas para ela e sua família. Ela era humilde de coração. Você é humilde de coração, queridos?
Precisamos aprender com Maria a ficarmos contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos dá. Maria era magnífica, porque ela estava sempre disponível e disposta a fazer a vontade de Deus. Maria era magnífica, porque ela acreditou na palavra de Deus. Maria era magnífica, porque ela era humilde de coração. E por último, Maria era magnífica, porque ela reconhecia que Deus estava no controle de todas as coisas. Controle de tudo. Deus é soberano. Se Maria é magnífica, ela foi magnífica porque ela se via um Deus magnífico. Um Deus que é o dono da história. E ela relata isso no verso 51 e no verso 52, quando diz assim o texto, declaração de Maria. E ele operou poderosos feitos com seu braço. Dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Maria está dizendo aqui nesse texto, que é considerado como o Cântico de Maria, do verso 46 ao verso 56. Ela vai exaltando Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Que Deus está no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O homem, desculpe a palavra, mas o homem é que não presta. A raça humana está distante de Deus. Precisa se arrepender. Veja os grandes impérios, como eles caíram. O Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romanos. Todos caíram porque se ensoberbeceram e acharam que eram maior do que tudo e senhores da história. Deus intervém na história da humanidade conforme o seu querer. Porque Ele é o Senhor da história. E no plano escatológico dele, essa história tem um início, um meio, um fim e uma eternidade. Quinta-feira, se Deus nos permitir, nós estaremos com a nossa live às 20h30, falando sobre a interlocução de Daniel com o Apocalipse, sobre as últimas coisas. Vamos receber nosso amado pastor Carlos, professor de grego e de hermenêutica, professor de teologia do Seminário Batista do Cariri, que vai nos presentear e mostrar também, reconhecendo e crendo na palavra como Maria creu, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Certamente, meu irmão, minha irmã, Maria não temeria de modo lunático, de modo frenético, e não invadiria o medo do Covid-19, porque ela acreditava no plano de Deus e no Deus que ela servia. Ela não seria intimidada. É claro que ela, como uma pessoa obediente, ela tomaria as devidas precauções, mas ela não ficaria ansiosa, possuída de medo. Ela não faria isso. Ela sabia o Deus que ela servia. Maria era magnífica, porque ela certamente sempre estava disponível para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Ela não fazia esforços para fazer a obra de Deus. Você é assim? Maria acreditou, não desconfiou na palavra de Deus. Ela era humilde de coração e ela reconhecia que Deus estava no controle de todas as coisas. Para terminar, hoje à noite, meu querido, eu queria dar somente 2 palavras para você. 2 palavras. Uma é do versículo 30. Do versículo 30. São 2 palavras do anjo que ele disse para Maria. E que essas palavras eu quero trazer para as nossas vidas hoje à noite.
A primeira é, no versículo 30, quando o anjo disse a Maria, não temas, não temas. Essa palavra aparece mais de 340 vezes no Novo Testamento. Não temas. Não sei o que você passa, não sei qual a sua visão, a sua perspectiva de futuro, mas eu sei que Deus está dizendo para você hoje à noite, não temas. A segunda palavra está no verso 37, e eu termino com essa palavra. Quando também foi dito pelo anjo, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Nós temos um Deus que é o Deus dos impossíveis. Sabe aquilo que você está pedindo a Deus? Se for dentro da vontade dele, ele vai cumprir. Por mais que as pessoas não acreditem, por mais que as pessoas desconfiem, por mais que as pessoas digam que você não vai conseguir, mas se for a vontade de Deus, ele cumprirá, porque não há nada que seja impossível para Deus. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Um abraço carinhoso em cada mãe. Que Deus vos abençoe. Amém.